A paz do Senhor Jesus! Bem-vindo ao Foco na Lição. Este vídeo é sobre a lição 9 do segundo trimestre de 2018 da nossa revista Betel Dominical. É preciso buscar crescimento espiritual. Quem fará a exposição desta lição será o pastor Éder William dos Santos, que já contribuiu com o Foco na Lição quando disponibilizou o plano de aula da lição 6. O pastor Éder é dirigente de congregação, mestre em ciências da religião e pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no campo do Cajuru, em Curitiba, Paraná, cujo presidente é o meu amigo pastor Davi Secundo de Souza. O pastor Éder também preparou o PDF com o plano auxiliar desta aula e o link para download ficará disponível na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Pastor Éder, o Senhor está com a palavra. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, amantes da Escola Bíblica Dominical. Este é o Foco na Lição de número 9. A lição sobre é preciso buscar o crescimento espiritual da revista Betel Dominical. Quero chamar a atenção de todos para o primeiro ponto da nossa lição, que fala sobre a necessidade do nascido de novo ter crescimento para que ele alcance maturidade na sua vida espiritual. Pois assim como os pais esperam do seu bebê recém-nascido o desenvolvimento do mesmo até que ele chegue na idade adulta, Deus Pai espera da mesma forma que os seus filhos regenerados, isto é, os salvos em Cristo, cresçam espiritualmente. Temos, portanto, o exemplo de Jesus Cristo que experimentou o crescimento. O médico amado Lucas diz que Jesus cresceu intelectualmente, fisicamente, espiritualmente e socialmente. Bem assim, o ser humano antes da sua conversão a Cristo estava morto no pecado, mas quando ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ele nasce de novo. E a partir da conversão, se espera dele o crescimento espiritual que conduz ao amadurecimento no decurso da sua jornada cristã. Temos também uma metáfora interessante em nossa lição sobre a palmeira de tâmaras. É uma metáfora que indica o crescimento. Esta árvore, ela ultrapassa os 24 metros de altura quando chega na idade adulta. Ou seja, o crescimento da palmeira de tâmaras não ocorre do dia para a noite. Assim também, o nascido de novo, o regenerado, ele passa por um crescimento na vida espiritual contínuo ao longo da sua jornada cristã. Essa necessidade de crescimento é de grande importância para todos os regenerados. E esse processo do crescimento espiritual é entendido na palavra de Deus através da ilustração feita pelo apóstolo Pedro, quando ele emprega a metáfora do leite racional, ilustrando a totalidade da nossa nutrição espiritual, a qual é necessária no processo do crescimento do salvo em Cristo. Portanto, o cristão que deseja esse leite espiritual, conforme assinala o apóstolo Pedro, certamente ele alcançará a maturidade cristã. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos ao longo da lição um outro ponto interessante, que é a participação humana para o crescimento espiritual. Isto significa que não basta o regenerado, o salvo em Cristo, desejar esta nutrição espiritual, conforme disse o apóstolo Pedro, mas também é de grande relevância que ele abandone definitivamente todas as obras da carne, porque caso contrário,
a maturidade cristã, ela jamais será alcançada. Outro sim, o nosso comentarista, ele trabalha com a importância da palavra de Deus que gera crescimento espiritual. Nesse ponto da revista, se faz necessário destacar que, através da leitura, da meditação e da prática da palavra de Deus, o regenerado, o salvo em Cristo, ele certamente receberá crescimento espiritual e alcançará, ao longo do tempo, a maturidade cristã. Esse processo, então, é um processo contínuo que vai sendo fomentado e desenvolvido através, inicialmente, do discipulado e ao longo da sua jornada cristã, com a presença da vida devocional do servo de Deus. Como Daniel tinha uma vida devocional e buscava o Senhor continuamente, assim também deve ser o servo de Deus do presente século, tendo uma vida devocional de oração, presença contínua nos cultos de ensinamento, escola dominical, entre outros. A importância do crescimento na vida espiritual de todo servo de Deus é compreendido também na nossa revista dominical sobre as dificuldades que o cristão passa ao longo da sua jornada. O comentarista, ele deixa o exemplo sobre perseguições e infiltrações que ocorriam dentro da comunidade primitiva do primeiro século, entre as heresias que eram desenvolvidas por falsos obreiros. Precisamos crescer enquanto caminhamos na jornada cristã. A pedagogia de Deus na vida do nascido de novo é um processo contínuo em nossa vida espiritual. Isso significa que, mesmo com as situações adversas, o servo de Deus é aperfeiçoado pelo Senhor e é fortalecido na palavra de Deus para que ele cresça em Cristo Jesus. Também nós temos o comentarista destacando sobre perigos do não crescimento da vida espiritual. Ele cita o caso da igreja de Corinto e nós temos nesta comunidade cristã o perigo das facções, de ações carnais entre alguns irmãos coríntios que justamente impediam o crescimento espiritual e o alcance da maturidade cristã por tais atitudes que são desaprovadas pela palavra do Senhor. Então, o aconselhamento para as nossas considerações finais é que não sejamos negligentes. Isto acontece durante um tempo relativo porque tais crentes são negligentes. Consequentemente, o crescimento espiritual para tais pessoas não ocorre, porque elas são desmotivadas, descuidadas, desinteressadas, desleixadas, e a advertência bíblica, conforme explicita o profeta Jeremias, é que não podemos, não devemos jamais fazer a obra do Senhor relaxadamente, porque assim fazendo não teremos crescimento espiritual e, por conseguinte, não alcançaremos a maturidade cristã. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, para que todos os professores e alunos busquem constantemente o crescimento espiritual e o aperfeiçoamento cristão. Deus os abençoe. Pastor Éder, muitíssimo obrigado por mais uma vez contribuir para o crescimento da nossa Escola Bíblica Dominical. E na próxima semana estudaremos a lição 10 da nossa revista Betel Dominical, Vivendo neste Presente Século. Deus te abençoe, boa aula e até o próximo Foco na Lição.